Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Hoje eu estou num outro escritório, então provavelmente a acústica não vai estar normal como vocês costumam ouvir, né? Geralmente eu tento ficar num lugar mais silencioso ou com a acústica um pouco mais reduzida de ruídos. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para falar, tá? Eu estava vendo algumas coisas, algumas reportagens. Muita gente, na verdade, até solicitou para que eu falasse um pouco. E não está muito comentado ainda, né, a grosso modo eu estou falando, né, por nós que damos essas opiniões aqui, a respeito daquela multa que a Igreja Mórmon vai ter que pagar. E eu acho que é algo que nós precisamos, pelo menos, conversar um pouquinho sobre isso. Mostrar que isso existe e que isso está rolando, tá? Não, eu volto a falar, não para confrontar nada, eu deixo agora eles rebaterem só porque é uma coisa negativa. É porque é algo que a gente já vem falando há muito tempo, que é uma prática, uma possível prática da igreja, e as pessoas não, às vezes apologistas, seja o que for, né? Não é desse jeito, não foi assim, né? E a gente precisa ver sobre isso. Porque é assim, né? Pra gente poder falar um pouco sobre isso, já tá aparecendo muita gente passando pano do lado da igreja, eu entendo isso, talvez eu faria isso um tempo mais para trás aí, com certeza eu faria com afinco, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. A Igreja Mórmon, ela prega ser a verdadeira, ela prega ter a estrutura como igreja perfeita. Quem que nunca ouviu isso? Eu sei que eu não estou falando bobagem aqui. Ela prega ter uma estrutura perfeita em sua organização. Quem que nunca ouviu? Os membros não são perfeitos, mas a igreja é perfeita. Eu já ouvi muito nisso, os negócios da igreja são perfeitos, os administradores, as coisas que estão relacionadas a tudo que organiza a igreja, até na parte financeira, papelada, essas coisas, né? Documentos. Sempre ouvi isso. Eu sei que muita gente ouviu. Apologistas agora que já sabem que eu vou falar disso aqui, não, mas não é bem assim, tem homens por trás disso. Sempre falou que sua organização é perfeita. Sempre falou que tudo relacionado a parte que guia a igreja e faz a roda girar, ela é perfeita e diferente das outras. Então comigo, já volto a falar, não cola simplesmente falar assim, mas toda a igreja tem alguma coisinha. Calma aí, se ela é toda a igreja e entra nessa bagatela de toda a igreja, então por que lá atrás, ou todos os manuais, o prefácio do livro de Mórmon, fala que ela é a única verdadeira e alega ser uma organização perfeita? Então não se coloca esse título, porque quando errar, fica totalmente discrepante, não é verdade? Mas vamos lá, vou pegar um aqui, do G7, que saiu a matéria. A Igreja Mórmon é multada em 5 milhões por usar empresas de fachada para esconder investimentos. Tá? Eu vou deixar esse link que eu estou acompanhando na descrição no YouTube. Tô vindo pelo Spotify, vou dar um pulinho no YouTube, você vê o link lá, tá? Na descrição. Fala mais ou menos assim, tá? Desculpa novamente os barulhos externos, que eu tô num escritório diferente aqui e eu preciso falar com vocês. A Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias e seu braço de investimentos foram multados em 5 milhões por usar empresas de fachada para ocultar o tamanho do portfólio sob o controle da igreja. Anunciou a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos na terça-feira, né? Falando aí da semana passada, se eu não me engano. Olha só o que foi falado, alegamos que o gerente de investimentos da Igreja SUD, com o conhecimento da igreja, por favor, essas coisas que a gente tem que ficar atentos. Olha aí, vou voltar a falar o que foi alegado pelo pessoal lá que pegou isso aí da igreja, tá? Tá aqui nessa matéria, vocês dão uma lida. Alegamos que o gerente de investimentos da Igreja SUD, não foi só o gerente, porque olha o que fala agora, com o conhecimento da igreja. Pessoal, o que é o conhecimento da igreja? Talvez o Sr. Nelson sabe, ele não é da igreja? Com o conhecimento da... Quem que é com o conhecimento da igreja? Pessoa que varre lá o tapete do templo Salt Lake? Não, é a igreja, a alta cúpula, correto? Continuando. Fez todo o possível para evitar... Olha só, não preciso, eu vou ler de novo. Repetido, beleza, mas eu quero que fique registrado. Olha o que a pessoa que pegou isso lá disse. Alegamos que o gerente de investimentos da Igreja SUD, com conhecimento da igreja, fez todo o possível para evitar divulgar os investimentos da igreja, privando a comissão e o público investidor de informações precisas do mercado.
Disse, tem até o nome aqui, ó, Gerben Grewal, diretor de fiscalização da agência, em uma afirmação. O cara afirmou isso, é o cara que foi lá, talvez auditar, sei lá, fiscalizar. Aí, vamos continuar lendo a matéria, pô. A fé amplamente conhecida como a Igreja Mórmon mantém bilhões de dólares em investimentos em ações, títulos, imóveis e agricultura. Grande parte do seu portfólio é controlado pela Insign Peak Advisors, uma gestora, né, ela é uma gestora de investimentos sem fins lucrativos, supervisionada por líderes eclesiásticos conhecidos como seu bispado presidente. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô lendo aqui? É isso, tá? O auditor foi lá e falou, olha, o gerente de investimento da Igreja Mórmon, com o conhecimento da própria igreja, eles fizeram de tudo. Cara, o auditor, fiscalizador, só se ele for muito contra a igreja, que eu acredito que nem seja um membro, ele é alguém que trabalha lá na fiscalização disso. Para o cara alegar dessa forma, alegamos que o gerente da Igreja Sud, com o conhecimento da igreja, fez tudo possível para evitar divulgar os investimentos da igreja, né? Que isso aí é uma coisa que precisa para o mercado. Aí fala aqui, ó, a fé amplamente conhecida como a Igreja Mórmon mantém bilhões de dólares em investimentos, né? E fala lá da Insign Peak Advisors, que diz, né, uma gestora de investimentos sem fins lucrativos que é supervisionada por líderes da igreja, o bispado presidente. Estão entendendo até onde chega isso aí? Vamos continuar lendo aqui. A igreja concordou em pagar 1 milhão e a Insign Peak pagará 4 milhões, né, totalizando 5 milhões, né, em multas com a base na violação. É lógico, para ela é mixaria e é melhor pagar isso aí e acaba o problema. O único problema que eu vejo, agora é a minha opinião, é muitas outras coisas encobertas, tudo bem, não tem nada mais sólido para poder ver sobre aquilo, mas surgiu aquele rumor suposto, né, desvio de 100 bilhões, aquelas coisas todas. Você acha que não tem? Por exemplo, se eles fizeram de tudo, que nem tá falando o fiscalizador aqui, o fiscal, na verdade. Olha, eles fizeram de tudo para ocultar. Quem diz aqui que outros momentos não deu certo? Quem pode garantir que ocultaram mesmo? Bom, beleza. Eu sei que tem, vão passar pano, mas tudo bem, tá? Você tá me ouvindo, membro da igreja, coçando o dedo aí, vai no YouTube aí, pô, descasca. Talvez você tenha todos os motivos do mundo para falar, não, ela é organizada assim, isso aí foi, sei lá o que você vai falar que é na passada de pano, mas beleza. Mas eu preciso falar. Vivi lá por 40 anos e tenho direito. Me deparar com isso aqui, pô, doei minha vida para um lugar que faz isso, e mais outras coisas provavelmente eu não sei, mas vamos continuar, né? Investigadores federais disseram que por 22 anos a empresa... Olha só, eu li isso aqui, tinha esquecido. Investigadores federais disseram que por 22 anos a empresa não apresentou a papelada necessária para divulgar o valor de alguns ativos, violando o quê? Vamos ler junto aqui. Regras de fé, quem tem decorado aí, as regras de fé, vamos ler juntos. Violando a lei de valores imobiliários e as regras da agência. E aí? Aí, a passada de pano que eu vi esses dias, sabe o que foi? Mas é coisa de papelada, que empresa que não... Vamos ler de novo? Isso é uma coisinha de uma papeladinha? Vamos ler de novo? Investigadores federais disseram que por 22 anos a empresa Mórmon, que se eu não me engano deve estar falando em Insign Peak, não apresentou a papelada. Por 22 anos ela não apresentou a papelada necessária para divulgar o valor de alguns ativos. O que é esses alguns ativos? Tá? Violando a lei. Quem que decorou as regras de fé aqui? Então não vou nem falar por que eu tô falando isso, né? Então vamos lá. Novamente, desculpa os barulhos externos aqui do escritório que eu tô. Vou continuar. Em vez disso, eles disseram com o conhecimento da igreja, a Insign Peak preencheu os formulários por meio de 3 empresas de fachada que eles criaram, mesmo mantendo o poder de decisão. Eles também tinham gerentes de negócios, a maioria empregados pela igreja, assinando os registros exigidos da empresa de fachada. O que eu tô lendo de errado aqui? Fala pra mim. Eu li isso em alguma linguagem que ninguém entendeu aqui? Talvez eu li em egípcio reformado, né? Talvez eu li por isso que ninguém entendeu. Então vou ler de novo, tá? Vamos lá. A igreja estava... Não, é aqui, ó. Vou ler de novo, sim, para ninguém falar que eu li em egípcio reformado e não entendeu.
Em vez disso, eles disseram que com conhecimento da igreja, a Ensign Peak preencheu os formulários por meio de 3 empresas de fachada que eles criaram, mesmo mantendo o poder de decisão. Eles também tinham gerentes de negócios, a maioria empregados pela igreja, assinando os registros exigidos das empresas de fachada. Deu para ficar claro? Preciso ler em outro idioma? Tá, então vamos continuar. A igreja estava preocupada que a divulgação de seu portfólio em 2018... Opa, vou ler de novo, porque acho que eu pulei aqui alguma letra. Vamos lá. A igreja estava preocupada que a divulgação de seu portfólio, que em 2018 cresceu aproximadamente 32 bilhões, levasse a consequências negativas, disse a agência em um comunicado anunciado às acusações. Melhor a gente não falar que cresceu tanto em valores assim, né? Pode ter alguma coisa negativa, eu entendo. Mas vamos lá. Vou continuar. Desde que um denunciante alegou em 2019 que a igreja havia armazenado quase 100 bilhões de fundos, em vez de direcioná-los para causas de caridade, a Ensign Peak tem sido uma fonte de intriga e mistério para a fé de quase 17 milhões de membros baseados em Utah, que incentiva os membros em todo o mundo para doar 10% de sua renda no que é conhecido como dízimo. É isso aí. A minha opinião. Pode ter mais coelho nesse mato, tá? Minha opinião. Vamos lá. Cada vez mais, a igreja e seu braço de investimentos têm enfrentado escrutínio sobre o fato de que a lei tributária isenta grupos religiosos de pagar impostos nos Estados Unidos. A Ensign Peak está registrado como uma organização de apoio e auxiliar integrado à igreja, tá? Tem gente que eu também já vi passando pano, já tá assim, não, mas a Ensign Peak tem nada a ver com a igreja. Cara, a gente acabou de falar que quem lidera a Ensign Peak é o bispado presidente, cara. Os caras, os membros da igreja, os líderes da igreja são os presidentes da Ensign Peak. Tá escrito aqui, tá? Depois você vai lá no G7 e fala, vocês erraram. Eu acredito que tá certo, tá bom? Vamos continuar. Em um comunicado, os oficiais da igreja disseram que durante o período investigado, nenhuma de suas participações não foi declarada. Em todas foram divulgadas por... Peraí, eu acho que li errado aqui. Em um comunicado, os oficiais da igreja disseram que durante o período investigado, nenhuma de suas participações não foi declarada e todas foram divulgadas por meio de empresas separadas. Eles disseram que confiaram em aconselhamento jurídico sobre como cumprir suas obrigações de relatórios enquanto tentavam manter a privacidade do portfólio. E observaram que a Ensign Peak mudou sua abordagem de relatórios depois de saber das preocupações da SEC, né, que fez que investigou, né, em 2019. Tá? Afirmamos nosso compromisso de cumprir a lei, lamentamos os erros cometidos e já damos por encerrado o assunto, afirmaram. Meu pai do céu! Só destacando que quando fala SEC, né, essa sigla SEC, desculpa, SEC é Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Tá? E é essa que foi fiscalizar, tá? Então ela também está nessa jogada da fiscalização quanto a isso. Tá? Então é isso, ó, eu estou lendo aqui essa matéria, vou deixar na descrição, mas a minha opinião é o seguinte, ó, que nem eles afirmamos nosso compromisso de cumprir a lei, lamentamos os erros cometidos e já damos por encerrado o assunto, afirmaram. Olha a declaração que o pessoal deu. Acabou. Vamos supor que se confirme os 100 bilhões de desvio, daquela suposta acusação lá, ou não, a suposta investigação, sei lá, um suposto que eles dão dos 100 bilhões. Vamos supor que isso se torne um dia verdade. Imaginando aqui. Aí eles vão vir falar essa frase aqui, ó. Olha aqui, de novo. Afirmamos nosso compromisso de cumprir a lei, lamentamos os erros cometidos e já damos encerrado o assunto. Afirmaram. Acabou. Acabou, livrezíssima, solta. Vai um membro tomar um aperitivo e alguém vê numa festa. Levam ele para conselho, às vezes. Sabia que levam ele para conselho, às vezes? Aí, às vezes, ele vai falar isso lá no conselho. Será que vai colar? Ele julgando lá no conselho disciplinar, ele fala lá no meio assim, ó, eu afirmo o meu compromisso de cumprir a lei, lamento o meu erro cometido e vamos dar por encerrado esse assunto. Vão perdoar o irmão por ele falar essa frase aqui, mas a igreja todo mundo vai. A igreja todo mundo vai.
Ela é perfeita. Ela tem um sistema financeiro, burocrático, tudo perfeito. Os membros não. Ixi, membro não é perfeito nem aqui nem na China. A igreja é, sua organização é. Aí fala que eu pego no pé. Só li. Eu tô lendo aqui. Tá? É lógico, as passadas de pano são essas. São os papéis que foram para um lado errado, era para mandar para cá e foi para cá. Caramba. E isso a ponto dessa divisão dos Estados Unidos aí, né? A SEC ter que ir lá fazer a fiscalização e pegar isso. Caramba, e dar todas essas declarações. Lá no começo que a gente leu, alegamos que o gerente de investimento da Igreja Sud, com o conhecimento da igreja, fez todo o possível. Tudo possível para evitar divulgar os investimentos da igreja. Isso é um papel que era para ir para cá e foi para lá. E o fiscal fala isso. Fizeram tudo o possível para evitar divulgar. É isso aí. Não sei o que vocês acham. Eu já falei que nada mais me choca na igreja. Na verdade, nada mais dessas coisas me espanta. A gente já viu cada coisa aqui e pode aparecer outra. Eu sei de uma coisa. Essa corporação, essa igreja Mormon, foi onde eu fiquei por 40 anos. Doei sim, meus talentos, bens, tudo. A vida, eu me pautava por isso. Agora, eu tô do outro lado. Comecei a ver coisas e identificar por mim mesmo, não tá correto, pra mim não tá. E começo a me deparar com um monte de coisa, sem ser mais aquele com cabresto. Agora, como eu posso olhar, eu pulei o murinho, tem um campo florido de informações. Aí eu dou de cara com isso e tem gente que sabe o que fala pra mim, eu só fica quieto. Como se fosse fácil. Você ficou 40 anos na igreja, mas só fica quieto. Só sai agora, quer sair, sai. Fica quietinho. Fácil pra quem fala. Alguém dá uma rasteira em você, machuca, porque dói. Aí você volta e enche a pessoa de beijos. Não, é verdade, a igreja é tranquila, só não quero saber. Não, eu vou falar. O direito de falar a minha opinião, eu vou fazer. É a minha opinião. Eu acho que isso aqui pode, na minha opinião, tem muita coisa. Se eles fizeram de tudo numa fiscalização para esconder, e o fiscal deu essa declaração, e às vezes, será que conseguiram outras vezes, quando conseguiram fazer isso? É que agora foi pego, por exemplo, né? E aí? Ela vai pagar, vai passada de pano. Acredito que nenhum discurso de domingo vai falar sobre isso. Eu duvido. Tá? Se aconteceu aí, comentem aí nos comentários. Alguém no discurso no domingo falou, a igreja mesmo vai pagar porque ela fez isso. Lógico que não vai falar. Uma empresa nunca vai falar no seu próprio site oficial ou dentro das suas dependências que o produto dela pode fazer mal. Ou não é verdadeiro, verídico, tudo. Essa é a minha opinião. Minha opinião, pessoal. O que você acha a respeito disso? Deixa aí nos comentários no YouTube. Tô no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Eu tô louco pra ouvir sua opinião, mas eu não consigo porque você precisa ir até o YouTube pra ouvir lá pra gente ter aí, pra comentar. Pode ser? Então é isso, tá? Essa é a minha opinião por enquanto. Pode aparecer um monte de reviravolta. Eu não sei o que vai acontecer com isso. Não sei se já tem passada de pano melhor para isso aí que eu não vi ainda. Mas eu estou dando a minha opinião agora sobre a Igreja Mormon multada em 5 milhões por usar empresas de fachadas para esconder investimento. Tá? Tá na descrição no YouTube esse link que eu li com vocês aqui. Tá? Não li nada fora disso e dei minha opinião. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.